Vamos lá, pessoal, mais um vídeo de previdenciário. Na aula passada nós estávamos falando de todos aqueles contribuintes que estão filiados, inscritos na Previdência Social, como se dá a filiação e inscrição. Falamos do empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e começamos a falar do segurado especial. Só que, findou o tempo, a gente vai continuar, a gente vai voltar em segurado especial. Antes, porém, eu gostaria de deixar uma informação que foi omitida e é muito importante. Eu anotei, mas na hora de passar a informação, eu saltei o slide. É muito importante. Na portaria 44 de 31 de janeiro de 2013, ela regula ali a previdência complementar. Vamos ver aqui os tópicos. Olha, a principal mudança com o novo regime de previdência está no fato de que o servidor passe a contribuir para o regime próprio. É o regime próprio da União, do Estado, lá na Lei 8.112, no caso da União. Até 11% sobre o teto do regime geral de previdência social, hoje fixado em 4.390,24. Você não precisa guardar valores, porque isso aqui muda constantemente. Nós temos que saber que existe um teto da previdência social. E aquele pessoal hoje que está no regime próprio, eles vão contribuir somente, no caso da União, principalmente, que já adotou esse regime próprio, através dessa portaria 44 de 2013, eles vão contribuir até esse valor, 4.390,24. Portanto, e não mais sobre o total da sua remuneração, como acontecia na regra anterior. Assim, pelo regime próprio de previdência social, o servidor poderá receber o valor do teto do regime geral de previdência social quando se aposentar. Então, um policial federal que entrou recentemente na Polícia Federal, ele pode ganhar 8 mil por mês, não importa, ele vai contribuir até esse valor aqui, olha, 4.390, até o teto, e só vai aposentar com esse valor, só com esse valor. Se ele quiser ganhar mais, o que ele vai fazer? Vamos no próximo tópico. Se o servidor quiser ganhar acima do teto do regime geral de previdência social e optar pelo benefício previdenciário complementar, essa complementação será realizada por meio da FUNPRESP-EX. O percentual dessa contribuição deverá ser definido pelo servidor entre as opções 7,5%, 8% ou 8,5%, com a contrapartida paritária do governo. Portanto, pessoal, guarde isso. Eu falei lá no artigo 40, que tem aqueles do regime próprio que contribuem com o regime geral. Essa informação é muito importante. A partir de agora, atualmente, ninguém vai aposentar no regime próprio com valor acima do teto da Previdência Social. Então não haverá mais aquela história de que o aposentado acima do teto contribui com a Previdência Social do regime próprio. Por quê? Ele só vai aposentar até esse valor. E se ele quiser receber mais, ele vai ter que, então, contribuir com a previdência privada. Vai haver uma contrapartida do governo e uma contrapartida própria de 7,5%, 8% e 8,5%. Mensagem central aqui, mudou. 11%, aqueles que estão no regime próprio, não confunda com o INSS, regime próprio da União, por exemplo, o policial federal, ele vai contribuir até o teto e vai receber, quando aposentar, somente o valor do teto. Se quiser ganhar mais, ele vai contribuir com a previdência privada e, quando ele aposentar, a previdência privada complementar vai dar a sua parte na sua aposentadoria. Ok? Falamos o que ficou pendente, agora vamos para voltar no segurado especial. Como se dá a filiação e inscrição do segurado especial? Estamos falando da inscrição, já falamos de filiação. A inscrição do segurado especial pela apresentação de documento que comprova o exercício de atividade rural. Isso aqui nós falamos na aula passada. Agora, é produtor, o parceiro, meeiro, arrendatário rural, pescador artesanal e seus assemelhados que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, com ou sem auxílio eventual de terceiros, mutirão. Isso também nós falamos na aula passada. Todos os membros da família, cônjuge ou companheiros e filhos maiores de 16 anos de idade ou a eles equiparados, que trabalhem na atividade rural no próprio grupo familiar, são considerados segurados especiais. Também o índice tutelado é considerado segurado especial mediante declaração da FUNAI. Esse slide aqui nós comentamos na aula passada, está no vídeo anterior. Agora nós vamos para a novidade. Ainda segurado especial, olha, produtor, seja proprietário
usufrutuário, possuidor assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais que explora atividade. 1. Agropecuária de até 4 módulos fiscais. Isso já caiu em prova, pessoal. Você tem que ficar atento a essa informação. Observe que aqui todas essas formas de parceria, então, eles são considerados segurados especiais. Não só o produtor, mas aquele que administra o usufrutuário, conforme as leis lá trabalhistas, possuidor assentado, parceiro, meeiro. Nós veremos as definições de parceiro e meeiro daqui a pouco, outorgados, comodatário, arrendatários rurais, que explore. O arrendatário é aquele que está recebendo a terra para cuidar. É diferente de arrendador. Arrendatário é diferente de arrendador. O arrendador é o proprietário, ele não vai entrar aqui como segurado especial, mas o arrendatário sim. Aí quais as atividades que são exploradas? Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Guarde isso, 4 módulos fiscais. Esses módulos fiscais são uma forma de medidas em hectares. Simplificando, é a unidade de medida agrária, não preocupe com isso, é medida em hectares. Guarde somente para a prova 4 módulos fiscais. Ainda, seringueiro ou extrativista vegetal. Esses seringueiros extrativistas também são segurados especiais. Pescador artesanal ou a eixo assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Nós não estamos falando aqui, pessoal, daquelas empresas de pescaria. Não, é o pescador artesanal, aquele que tem a sua sobrevivência na pesca. Ainda, também os enquadrados como segurados especiais, cônjuge, companheiro, companheira, filhos maiores de 16 anos de idade ou a eixo equiparado do segurado que comprovadamente trabalhe com o grupo familiar respectivo. Nós já falamos sobre isso, por que eu repeti? Porque é o seguinte, os filhos menores de 16 anos eles serão dependentes, eles não serão segurados especiais. Então, filhos maiores de 16 anos de idade serão considerados segurados especiais também, se eles trabalham juntamente, em conjunto, com o pai, com aquele segurado especial. Ainda no segurado especial, nós temos que não são considerados. Posteriormente, nós veremos quais são as alíquotas em que esses segurados especiais eles se beneficiam. Quais são as alíquotas que eles contribuem, por que vale a pena ser um segurado especial. Então, não são considerados segurado especial. Um membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto decorrente de... Então, vamos lá. O primeiro, benefício de pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da prestação continuada da Previdência Social. Qual é a regra? O membro da família que possui outra fonte não será segurado especial. Vamos supor que pai, esposa, marido, esposa e 3 filhos. Um desses filhos trabalha ali na economia familiar. Só que ele trabalha meio período. Na parte da tarde, ele é motoboy de uma empresa e tem carteira assinada. Ele não será segurado especial, ainda que ele coopere ali na economia familiar. Agora, existe exceção. Salvo se ele tem outra fonte de rendimento, decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, cujo valor não supere o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Entenda, salário mínimo, menor benefício de prestação continuada é o salário mínimo, mas na prova vai cair sim, é uma exceção, menor benefício da Previdência da prestação continuada. Então, é uma exceção. O membro do grupo familiar que trabalha na economia ali, com pai e mãe, e ele recebe um benefício como de auxílio acidente, pensão por morte ou auxílio reclusão de valor até um salário mínimo, portanto, que não supere um salário mínimo ou para a prova, o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, neste caso, ele é considerado ainda será considerado um segurado especial. Item 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar. Ele contribuiu com a previdência complementar. Está recebendo um benefício? Não importa o valor. Ele ainda, se estiver na condição de segurado especial, não perde essa característica. Ainda, a exceção. O exercício de atividade remunerada em período de entre safra
ou de defeso não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. O que é isso? Um membro da família, ele trabalha ali, vive exclusivamente de plantação de arroz. Existe aquele período de plantação de arroz. O que ocorre? Existe uma época que a terra ali está parada, não é por causa do clima ou por causa da terra tem que descansar, é entre safra, de uma e outra. Aquele período que a família não está cultivando, ele, o funcionário, ou melhor, um membro da família, pode exercer uma atividade remunerada num período máximo de 120 dias. Se for superior a 120 dias, ele vai perder a característica de segurado especial. Até 120 dias ele não perde. Então, ele pode exercer nesse período de entre safra a atividade remunerada. 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização de categorias de trabalhadores rurais. Nós já falamos sobre isso. Nenhum benefício ele perde aquele que afasta da sua função, da sua condição para exercer mandato sindical. E o mesmo ocorre na categoria de segurado especial. Ele saiu para assumir essa função, ainda que seja remunerada, ainda que ele esteja recebendo, e aí, nas horas vagas ele continua ainda, não importa, ele vai continuar na qualidade de segurado especial. Ele não perde essa condição. Então nós vimos 4 exceções. Vamos voltar aqui para não ficar confuso. Não é considerado segurado especial um membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento. Então ele tem outro trabalho. Eu dei o exemplo de motoboy. Ele não será mais considerado segurado especial. Agora, se esse benefício for por pensão, desde que auxílio acidente, auxílio reclusão, que não supere o menor valor de prestação continuada, ele pode ser ainda ser segurado especial. Ainda, benefício previdenciário complementar, de previdência complementar, não importa, qualquer valor, entre safra até 120 dias, exercício de mandato eletivo de dirigente sindical ou organização de categoria de trabalhadores rurais, porque os trabalhadores rurais, em regra, são segurados especiais. Nós já vimos essa exceção. Ainda não é considerado segurado especial. Nós já vimos essa primeira, né? Essa primeira a gente viu esmiuçadamente. Mas mesmo assim tem uma informação nova aqui. Olha, não é considerado segurado especial um membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento decorrente do exercício de atividade remunerada ou de benefício de qualquer regime previdenciário na qualidade de quê? Arrendador de imóvel. Eu disse que o arrendatário ele será segurado especial. Agora, o arrendador de imóvel, aquele que arrendou a sua terra para que outro se beneficiasse dela, não, este não é segurado especial. Com exceção de quem? Dirigente sindical, que mantém o mesmo enquadramento perante o regime geral de previdência social antes da investidura do cargo. Por que o dirigente sindical que é de grupos sindical de propriedade rural, ele não perde a sua característica, ele mantém a mesma característica diante da investidura no cargo. Portanto, essa é a exceção. E a letra B, ainda não é considerado segurado especial a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira através de preposto, parceiro outorgado, mesmo sem auxílio de empregados. O que vem a ser isso? A parceria por outorga ou parceiro outorgado, seja tanto na agropecuária, seja na parceria pesqueira, o outorgado ele assume os riscos, então ele tem investimento também. Então por isso ele não é considerado segurado especial. Para a nossa prova não precisamos aprofundar, saber que pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, através de parceiro outorgado, ainda que não tenha empregados, não é considerado segurado especial. A parceria por outorga não caracteriza a segurado especial. Segurado facultativo, agora sim, bastante informações também para a nossa prova. Como que se dá a inscrição do segurado facultativo? Pela apresentação de documentos de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Depende do primeiro recolhimento sem atraso. Pessoal, quem é o segurado facultativo? É aquele que não exerce
é atividade remunerada, ele quer contribuir. Ele não é obrigado, mas ele quer contribuir. E se ele for obrigatório? Então ele não vai poder ser facultativo. Como se dá a sua inscrição? A sua inscrição se dá pela declaração expressa de que não exerce atividade que enquadre como segurado obrigatório. Só que neste caso depende do primeiro recolhimento sem atraso. Primeiro recolhimento sem atraso para o segurado facultativo. Segundo ponto, segurado facultativo. O maior de 16 anos, entenda, maior igual. Completei 16 anos? Já posso ser. De idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da previdência social. É importante ser redundante às vezes, porque a repetição é a mãe do ensino, e quando a gente repete, a gente não esquece. Daí, professor, uns exemplos aí de quem são segurados facultativos, só para aclarar esse entendimento. Vamos lá. Dona de casa que não exerce atividade remunerada pode se inscrever como segurado facultativo. O síndico de condômino quando não remunerado. O estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge, que presta serviço no exterior. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Ele, por quê? Perdeu o emprego, quer continuar contribuindo? Beleza. 6. O membro de conselho tutelar quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Guarde isso aqui. Nós sabemos que o membro de conselho tutelar, ele, em regra, ele hoje recebe, mas se ele não estiver vinculado, ele irá enquadrar nessa categoria aqui de segurado facultativo. Pessoal, só que neste conselho tutelar, isso aqui está no decreto 3048, no regulamento da Previdência Social. Só nós temos um porém. Nós tivemos uma súmula, eu vou colocar aqui em cima, é a súmula, deixa eu ver se eu consigo colar aqui, agora sim, a súmula 07 do STJ, ela diz o seguinte: conselheiros tutelares como segurados obrigatórios, vínculo ao regime previdenciário próprio. Então, neste caso aqui, eles serão agora segurados obrigatórios. O decreto 3048 diz que pode ser facultativo, se não estiver ligado a nenhum regime de previdência social. Como nós faremos então? Se cair na prova, eu marcaria sim, porque ainda está no decreto. A nossa prova não vem pedindo jurisprudência. Já que aquela súmula do STJ, ela não vincula, foi uma decisão. Como ainda está no decreto, eu acredito que não cairá essa questão do conselheiro tutelar. Mas é um pouco lógico marcar correto, porque olha, um membro de conselho tutelar, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, se ele não está vinculado a nenhum regime, então ele pode sim se inscrever facultativamente, ok? Então, marque que sim na hora da prova, acho que é a mais correta. 7. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa, aquele que está com a bolsa e também o estagiário, eles não estão protegidos pelo regime próprio, portanto, o regime obrigatório, então podem filiar-se facultativamente. Pontos importantes aqui para a nossa prova. O segurado facultativo pode filiar-se à Previdência Social por sua própria vontade, o que só gerará efeitos a partir da inscrição e do primeiro recolhimento. Isso aqui também estou sendo redundante. Primeira inscrição e primeiro recolhimento. Se cair sem atraso, está correto, porque já caiu em prova. Primeiro recolhimento sem atraso. Não podendo retroagir e não sendo permitido o pagamento de contribuições relativas a meses anteriores à data da inscrição, ressalvada a situação específica quando houver a opção pela contribuição trimestral. Vamos supor que eu me inscrevi hoje na Previdência Social e eu estou com dinheiro em mãos, eu quero pagar um ano para trás, só para ter um benefício maior, contagem de tempo a mais. Não, isso não pode. O que pode? Existe, em alguns casos, a opção pela contribuição trimestral. Ele vai pagar de 3 em 3 meses, isso pode. Agora, retroagir, a pagar retroativamente, não é permitido.
Próximo ponto, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa ou de participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nessa condição a contribuição ao respectivo regime próprio. Isso aqui é uma previsão constitucional, artigo 40 da Constituição. Eu estou no regime próprio, sou um funcionário público, tenho o meu regime próprio. Por exemplo, de Minas Gerais, IPSENG de Minas Gerais. Neste caso, eu quero contribuir facultativamente para a Seguridade Social para me receber um benefício maior, um benefício posteriormente. Isso não pode acontecer, é vedado, é a previsão constitucional. Existe, salvo o quê? Na hipótese de afastamento, sem vencimento e desde que não permitida nessa condição, a contribuição de regime próprio. Essa é a exceção. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por que é importante? Porque poucas pessoas comentam sobre isso. Existe essa... O que cai na prova? A regra ou a exceção? Vai cair a exceção. Então vamos supor que eu sou servidor público do estado de Minas Gerais. Tenho aqui a minha remuneração. Contribuo com o IPSENG mensalmente. Só que eu fui suspenso. Eu sofri uma suspensão de 90 dias. 90 dias suspenso. Ou uma suspensão ainda maior. Eu estou sofrendo um processo, fui afastado sem vencimento do cargo. Fiquei anos aí afastado. Eu vou ficar desprotegido? Não. Neste caso, a lei dá uma brecha para que eu possa contribuir facultativamente com o regime geral nessa condição. Então eu não estou contribuindo, eu estou proibido de contribuir com o regime próprio, então eu posso contribuir facultativamente ao regime geral para que eu esteja protegido. Então, para que eu tenha essa proteção previdenciária. É a exceção. Filiação e inscrição de dependentes. Vamos falar da inscrição do dependente. Letra A. Cônjuge e filhos. Como que se dá a inscrição? Certidão de casamento e de nascimento. A apresentação da certidão de casamento e de nascimento, eu vou inscrever um dependente, a minha esposa e meus filhos, assim que apresentar a Previdência Social. B. Companheiro ou companheiro, documento de identidade e certidão de casamento. E se não houver certidão de casamento? Neste caso aqui, hoje já é permitido a declaração de união estável, feita em cartório. Hoje já se admite para fins previdenciários. União estável. Letra C. Equiparado a filho, certidão judicial de tutela conforme o Código Civil, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente. No caso aqui da letra C, você é segurado. Você casou com uma mulher que tem um filho. Então você vai apresentar a certidão de casamento e a certidão de nascimento dele vai comprovar que você é casado e seu enteado será protegido. Letra D. Pais, certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos. Assim se dá a inscrição. Os seus pais ali como dependentes, no caso ali a terceira classe, segunda classe, você vai apresentar sua certidão de nascimento e o documento de identidade dos pais. Inscrição dos pais como dependentes. E letra E. Irmão, certidão de nascimento. Apresenta a certidão de nascimento e ali a inscrição do seu irmão dependente de terceira classe. Trabalhadores excluídos do regime geral de previdência social. Também é um assunto do nosso edital e nós temos que... É um assunto pequeno, mas com certeza uma ou duas questões podem cair na nossa prova. Está lá no decreto 3048 de 99. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal, Município, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado neste regulamento, desde que amparados por regime próprio de previdência social. É muito tranquilo, pessoal. Nós já falamos inúmeras vezes. A Lei 8.212, a Lei 8.213, o Decreto 3048, a Constituição, eles se completam e eles são redundantes. Então é muito fácil. Quem são excluídos? Aqueles que são amparados por regime próprio. Olha aqui, se eu colocasse só isso aqui, aqueles que são amparados por regime próprio, você já fecharia a questão
Aí a lei vem citar servidor civil ocupante de cargo efetivo, ou militar da União, nós temos Polícia Federal ou Exército, Distrito Federal ou município, bem como as autarquias e fundações. Aqui tem um detalhe. Eu disse autarquias e fundações. Talvez você não encontre isso na sua apostila, mas eu trouxe aqui abaixo. Não são amparados por regime próprio as pessoas que trabalham em empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresas públicas e sociedade de economia mistas não estão no regime próprio. Portanto, o funcionário de uma economia mista municipal, economia mista federal ou estadual, ele não está protegido pelo regime próprio. Ele vai entrar onde? No INSS, Regime Geral de Previdência Social. Por exemplo, funcionário da Petrobras, como uma sociedade de economia mista, não estão amparados pelo regime próprio. Os trabalhadores vão entrar no regime geral de previdência social. Regra: não pode contribuir como segurado facultativo no regime geral ocupante de cargo público que possui regime próprio. E a exceção: o afastado sem rendimento, desde que não esteja permitido nessa condição contribuir em seu regime, pode contribuir como segurado facultativo no geral. Acabei de falar sobre isso no slide passado. Por que eu coloquei? Porque a questão da prova vai estar aqui. Trabalhadores excluídos do regime geral de previdência social. Aquele que tem regime próprio, salvo esse afastado aqui sem regimento. Esse que está no regime próprio, afastado sem rendimento. A regra é que esse servidor de regime próprio não pode contribuir com o regime geral. Mas se ele está afastado sem rendimento, ele sim pode contribuir como segurado facultativo nessa condição. Essa é a exceção e aqui pode estar nossa questão nossa prova. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Eu espero você no nosso próximo assunto, que será empresa e empregador doméstico, conceito previdenciário. Eu guardo você. Até a próxima.